Bom dia, Fajardo. Bom dia, ouvinte. Estamos de volta com mais um momento de defesa do consumidor. A questão hoje que nós vamos abordar aqui é a seguinte. O cartão de crédito vem crescendo exponencialmente. A gente observa que as transações que se utilizam, as transações comerciais que se utilizam desse meio de pagamento de cartão de crédito no Brasil cresce enormemente. E é também uma realidade do mundo afora. O fato é, em algumas situações, o crédito, a transação não é autorizada por algum tipo de problema em relação à administradora. Ou, às vezes, essa operação não é efetuada até em nome, em benefício do próprio consumidor. Vamos imaginar que quando o consumidor faz uma transação que fuja do seu perfil normal de compra, normalmente o cartão bloqueia a operação e exige uma ligação para confirmar se é ele de fato que está efetuando aquela transação fora da sua cidade, fora do seu país. Bom, mas isso pode trazer constrangimento, certamente. A questão que nós temos aqui, numa ação civil pública proposta pelo Ministério Público, é de que a administradora de cartão de crédito deveria oferecer ao consumidor, no momento que a operação foi negada, uma declaração, uma certidão, dizendo quais os motivos da negativa da operação. Isso é bom ou ruim? Bom, direito básico, portanto, direito fundamental do consumidor, direito à informação. E me parece que o Ministério Público agiu em bom tempo, em boa hora, exigindo aquilo que é efetivamente direito do consumidor, direito à informação. Qual é o motivo que o meu crediário está sendo negado naquele momento? Evidentemente que se o consumidor extrapolou o seu limite contratual de crédito, a negativa é justa, é razoável. Agora, se a negativa é por problema do sistema que está fora do ar, ou porque o nome está no SPC, é direito do consumidor saber exatamente quem lançou o nome no SPC, porque o nome pode ser lançado ou pode ter sido lançado de forma indevida e já criou ali uma situação de constrangimento para esse consumidor. Pode ser que a operação não seja autorizada porque realmente fugiu do perfil do consumidor. Então, diga que aqui fugiu do perfil do consumidor. O importante é que o consumidor tenha isso, de fato, para que ele possa exibir isso numa eventual ação reclamando dano moral. Hoje não temos. E torcemos para que essa liminar persista, nesse sentido de assegurar informação clara, precisa, ostensiva e confiável para o consumidor. Bom, esse é um ponto. Agora, nós temos ainda no campo do crediário um outro problema, que independe de cartão de crédito. Vamos imaginar que uma loja tenha o chamado crediário próprio, ou uma financeira esteja oferecendo crediário, financiamento, e o consumidor, atraído por essa chamada publicitária, procura aquele estabelecimento e se candidata ao financiamento e se depara com a negativa do financiamento. E a empresa não justifica por que está negando aquele financiamento. Bom, insistindo ainda de que é direito básico, fundamental do consumidor, informação clara, precisa e extensiva, nós temos aqui no Rio de Janeiro uma lei válida para o Estado do Rio de Janeiro, portanto lei estadual, que diz o seguinte, que o estabelecimento que negar o crediário ao candidato ao crédito fica obrigado a dizer em papel timbrado os exatos motivos pelo qual o crediário está sendo negado. Porque o estabelecimento não é obrigado a oferecer crediário. Ele tem que estabelecer critérios se oferece o crediário. Que critério é esse? Renda compatível, por exemplo, com o crédito pretendido. Então, se o sujeito apresenta um contra-cheque, o consumidor apresenta um contra-cheque, demonstrando que ganha 1.000, e se essa empresa estabelece que o critério é ganhar no mínimo R$1.000 para obter um crédito de R$100 mês, me parece que ele está dentro do critério e ele não poderá ser discriminado de forma nenhuma. A questão é, o parâmetro, o critério tem que ser claro e objetivo. E a negativa pode ser razoável e justa até, mas é direito do consumidor ter exatamente a explicação qual é o motivo que levou a essa negativa de crediário. Essa é uma questão muito interessante que você pode, se desejar, solicitar o número da lei e até o pleno teor da lei por e-mail que a nossa Rádio MEC oferece aí durante a programação. Ainda no esclarecimento do que seja o consumidor, que foi o nosso último bate-papo, o que é o consumidor, nós explicamos no programa passado o que é o consumidor, pessoa natural, pessoa física. E a questão que ficou pendente é, a
pessoa jurídica pode ser consumidora? Bom, a pessoa jurídica no nosso ordenamento foi dito no programa passado que pode ser consumidora, mas nós temos algumas condições. Para que uma pessoa jurídica possa ter o benefício ou os benefícios do Código de Defesa do Consumidor, é necessário que essa pessoa jurídica, ao adquirir um bem, produto ou serviço, não dê uma destinação lucrativa, econômica, financeira, produtiva a esse bem. Se o fizer, deixa de ser consumidora. Então, pela natureza de algumas pessoas jurídicas, ela é sempre consumidora, do tipo pessoas jurídicas sem fins lucrativos, organizações religiosas, sindicatos, associações. Pessoas jurídicas com fins lucrativos, ela será consumidora quando o produto adquirido ou o serviço adquirido não entrar na cadeia de interesses econômicos, ou seja, uma pessoa jurídica que comprou alimento para os seus funcionários. A lei determina que ela tem um refeitório, por exemplo. Então, todos os bens inerentes à montagem desse refeitório e à alimentação desse refeitório são bens considerados de consumo. Por exemplo, os equipamentos de segurança, né, em nome lá do funcionário, na segurança do funcionário, são considerados bens de consumo porque eles não entram na cadeia de interesses econômicos. Essa é o nosso esclarecimento em relação ao que é consumidor pessoa jurídica. E ainda avançando um pouco mais, a gente precisa ver, então, se a gente já compreendeu um pouquinho, minimamente, o que é um consumidor, a gente precisa identificar o outro lado da relação. O que é ser um fornecedor? O fornecedor pode ser, e normalmente é, uma pessoa jurídica, mas a lei também admite a possibilidade da pessoa natural ou pessoa física ser considerada consumidora. Por exemplo, eu, advogado, uma pessoa natural, quem me contrata como advogado, evidentemente, é o meu consumidor. Portanto, embora eu não seja uma pessoa jurídica, tenho consumidores. Os profissionais liberais, de uma maneira geral, os seus clientes são consumidores e podem reclamar com base no Código de Defesa do Consumidor. Uma pessoa que desenvolve uma atividade não regulamentada, por exemplo, os chamados autônomos, são fornecedores. A Dona Maria que faz cocada para vender, quem compra cocada da Dona Maria, muito embora a Dona Maria não seja uma pessoa jurídica, é consumidor. Então, pode reclamar com base no Código de Defesa do Consumidor. E alertando o seguinte, os fornecedores que prestam um serviço ruim ou que produzem produtos sem qualidade podem cair num cadastro de informações negativas contra esses fornecedores. E o consumidor tem direito de consultar esse cadastro. E o nome, então, do fornecedor fica lá nesse cadastro negativo, é como se fosse o SPC e o Serasa dos fornecedores. E, evidentemente, aí vai uma recomendação para o consumidor consciente, antes de contratar, consulte o cadastro negativo ou o cadastro dos PROCONs. Você terá lá informações referente aos fornecedores que oferecem serviços regularmente no mercado. Então, é um bom indicativo. Mas lembrando que o simples fato de uma empresa ter reclamação no cadastro negativo não significa por si só que seja uma empresa ruim. Vai depender do universo de clientes dessa empresa. Uma empresa de telecomunicação de energia elétrica, pela própria natureza, tem um universo enorme de clientes. O que você precisa observar é, dentre aquele universo de reclamações, qual o percentual de solução que essa empresa ofereceu. Essa declaração, esses cadastros dos órgãos de defesa do consumidor esclarecem isso. Em 1000, por exemplo, em 1000 reclamações, uma empresa que resolveu 900 reclamações é uma empresa que tem 90% de solução dos conflitos. Portanto, não é uma empresa ruim. Então, atenção, você, consumidor, tem direito de consultar o cadastro. Antes de estabelecer uma relação com uma pessoa jurídica ou física que você tenha dúvida, não deixe de constar o cadastro. Então, boa sorte e, Fajardo, bom dia, ouvinte, bom dia.